Esse, pessoal, é o A54, um celular intermediário raiz. Custo-benefício, será? Ele parece muito o S23. Olha só esse acabamento atrás em vidro, as 3 câmeras alinhadas, sem aquele bump, aquela saliência que deixava as câmeras em relevo, como era no Galaxy A53. Ele tem várias características que parece que a Samsung posicionou ele um degrau acima, mais próximo da linha Galaxy S, mas continua sendo um Galaxy A. Eu testei ele por alguns dias, vou falar para vocês das especificações, da minha experiência, das fotografias que eu tirei, que ficaram bem legais. É um telefone que faz muito sentido, só não faz no preço que a Samsung anunciou. Felizmente esse preço já caiu bastante e tá bem bacana. Então roda a vinheta e bora conferir o Galaxy A54. E sem perder tempo, bora começar a falar do design e construção. Essa tela de 6.4 polegadas, AMOLED e um design, como eu já mencionei, que lembra muito o S23. Lembra e marca bastante, olha só. Então vocês vão me ver puxando o paninho aqui e limpando ele algumas vezes durante o vídeo. São 3 câmeras alinhadas, você tem uma grande angular, a principal, e uma câmera macro, é um conjunto de 3 câmeras que está bem interessante. Esse flash aqui atrás está numa posição diferente do S23 e que entrega um outro telefone pelo menos. Se não, para a maioria das pessoas que usar esse telefone na rua, você não vai saber distinguir entre o S23 e o A54. Então, se por um lado a gente tem a traseira de vidro, o mesmo conjunto de câmeras, ou pelo menos muito similar, a lateral aqui ela é feita em plástico, então é uma das primeiras diferenças. A gente tem ali a parte de trás ainda o logo da Samsung aqui na parte de baixo, essa versão que eu estou testando aqui é a cor preta, lateral é em plástico e ela tem uma leve saliência aqui. Então quando você olha é difícil mostrar isso, você não consegue ver, mas quando você passa a unha dá para notar que tem uma saliência e isso é uma vantagem, porque a tela, se cair chapado, não vai bater direto na tela, vai bater nesse plástico. Gostei dessa solução da Samsung para ajudar a proteger a tela. Afinal, dentro aqui da caixinha não vem com uma capinha de silicone. Então você tem um celular de vidro que, se cair, pode ser um grande prejuízo. Ou seja, a primeira ação que você deve fazer depois de comprar um Galaxy A54 é comprar uma capinha para proteger o investimento. Aqui na lateral a gente tem o botão de liga e desliga, botões de volume mais e menos, sendo que esse botão aqui também tem funções, você pode ter 2 cliques ou apertar e segurar para acionar outras funções. Temos um USB-C aqui na parte de baixo, microfone e também a primeira saída de áudio aqui, lembrando que ele é estéreo, então você tem a primeira saída embaixo, a segunda em cima e faz um som estéreo. Aqui na outra lateral nós não temos nada, como você pode ver é bem limpo, e na parte de cima aí temos outro microfone e temos também a gaveta para SIM card. Ele é um celular que tem uma gaveta para 2 cartões, então você pode botar 2 chips, sendo que uma delas é híbrida e que você pode expandir aqui o armazenamento em até 1 TB, o que é bem-vindo. Então eu entendo que o cartão microSD perde performance, mas é melhor poder usar com um pouco menos de performance do que não ter essa opção. Então isso está bem resolvido. Como vocês viram, aqui não tem nenhuma entrada P2, então é uma dos trade-offs, uma das mudanças que a Samsung está implementando, focando, claro, aí na sua linha de wearables. Afinal, se ela tira o P2, você provavelmente vai precisar usar um fone sem fio, e aí eles têm a linha Galaxy Buds para trazer esse fone sem fio para você. Então é muito mais a Samsung trabalhando o ecossistema. Não temos P2 aqui, o que por outro lado é bem-vindo, porque deixa ele mais protegido e você tem aqui proteção IP67. Tendo IP67 você pode mergulhar, se eu não me engano, até 1 hora em profundidade de 1 metro, ou é meia hora, algo assim. A gente vai deixar um textinho aqui na tela dando esses números certinhos. A questão é proteção contra poeira, proteção contra água, num intermediário, está se tornando padrão e é legal ter essa opção. A proteção da tela e da traseira também é em Gorilla Glass 5. Então você tem aqui uma proteção contra impactos, riscos, botou no mesmo bolso da chave, não faça isso, mas se fizer, pelo menos tem um certo nível de proteção, e é uma das mudanças em relação ao S23, que tem o Gorilla Glass Victus 2, então aqui a gente tem uma segurança um pouco menor, mas tem. Então, de uma forma geral, é um celular que lembra muito a linha S23, Samsung que está trazendo a linha Galaxy A mais próxima aí dos produtos,
top de linha dela, enquanto a linha Galaxy M continua sendo muito focada em bateria e seria mais o competidor, o M54 aqui nesse carinha. Em termos de tela, olha só, aqui a gente vê uma grande mudança que eu queria mencionar com vocês. Se por um lado ele tem uma tela de 6.4 polegadas, AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, tem suporte HDR para mostrar as imagens mais bonitas, enfim, é uma tela bem construída, inclusive, olha só, com desbloqueio por digital na tela, nada de ser na lateral, você tem isso na tela. E bem rápido, o que eu gostei também, então você consegue desbloquear bem rápido, cadastra várias digitais e consegue desbloquear na tela. Por outro lado, a gente tem aqui bastante borda, olha como vocês conseguem ver, eu vou mostrar para a câmera de cima, olha essa faixa preta toda ao redor aqui. É bem grande essa borda, o que dá uma proporção corpo-tela aqui de 82%. Ele é um telefone de 6.4 polegadas de tela, que de forma geral chega a ser maior que o Galaxy S23 Plus, que tem uma tela de 6.6 polegadas. Tá aí onde a diferença entre o Premium e o intermediário acontece. No S23 Plus você tem uma borda bem mais fina e você consegue entregar quase meio centímetro a mais de tela sem aumentar o tamanho do aparelho. A espessura dos dois também é basicamente a mesma. E olha, a gente nem está falando do S23, a gente está falando do S23 Plus, que tem tela de 6.6 polegadas. Mas é o famoso trade-off, ou seja, as trocas, as concessões que a empresa tem que fazer para entregar um custo-benefício num preço que caiba no bolso do consumidor. Falando em preço, ele foi lançado por R$ 2.899 na versão com 128 GB de armazenamento e ele tem 8 GB de memória RAM. Então a gente tem aqui um celular que chegou por R$ 2.899, é caro. Mas hoje, enquanto eu faço esse vídeo, ele já caiu para R$ 1.979 em várias lojas. Tem no Kabum, Casas Bahia, tem na várias, umas 6 lojas, a gente vai deixar os links aqui na descrição. E esse preço deve continuar caindo, ou seja, já caiu quase 30% e hoje já é uma compra que vale a pena, porque como vocês vão ver ao longo da análise, ele tem um produto muito bem resolvido aqui e que entrega uma ótima experiência nesse segmento custo-benefício mesmo. Então, abaixo de R$ 2.000, ele já é um telefone que vale muito a pena. Isso em apenas um mês. Se você comprasse no lançamento, a Samsung estava dando o mesmo benefício que ela fez com o S23. Ou seja, você comprava o A54 de 128 GB e podia levar um upgrade para 256 sem pagar mais por isso. A versão de 256 GB que foi lançado por R$ 3.399, se eu não me engano. E também tinha uma promoção ali de comprar até tal período e ganhar um fone, um Galaxy Buds aqui durante a compra. Ou seja, as mesmas ações da linha S23, o mesmo traseiro, o mesmo design, ou seja, dando a mesma atenção para a galera mais da massa ali, a galera que tem menos grana para gastar, que é um intermediário, mas também quer ter mais opções, o que também é bem interessante. Vamos falar um pouquinho do processador dele. Aqui dentro, pessoal, a gente tem o Exynos 1380. É um processador de 5 nanômetros, feito pela Samsung agora, esse ano, em 2023. E a galera já vira a cara. Exynos tem uma história meio ruim aí da linha S21, enfim, lá atrás. O Exynos ficou visto como um celular que limitava o potencial dos smartphones. Mas não é bem uma verdade. Em alguns segmentos, o Exynos manda bem. O Exynos que tem aqui tem 4 núcleos Cortex A78 a 2.4 GHz e 4 núcleos Cortex A75 a 2 GHz. 4 núcleos de performance, 4 núcleos de eficiência energética. Ou seja, você tem um processador aqui que quando precisa mais desempenho, ele tem os 4 núcleos, quando precisa economizar a bateria, ele também tem. Bom em eficiência energética, porque é fabricado em 5 nanômetros. Quem seria o competidor dele dentro da linha Qualcomm, dentro dos Snapdragon? A gente tem o Snapdragon 778G, que já tem mais ou menos 1 ano e meio no mercado e que equipa o Poco X5 Pro, equipa o Motorola Edge 30, por exemplo, que é um chip bem bacana, e aí que está um pouco da diferença. A construção do Snapdragon é um núcleo Prime, 3 de performance, 4 de eficiência energética. Aqui é 4 de performance e 4 de eficiência energética. Ou seja, os celulares equipados com o chip da Qualcomm, com o Snapdragon 778G, vão se sair melhores quando você rodar uma aplicação que só precisa de um núcleo, porque eles têm esse núcleo Prime que é maior e consegue entregar mais performance. A própria Apple já
usa esse conceito de um núcleo Prime há muito tempo. A Qualcomm migrou para esse conceito e nesse chip aqui, no Exynos 1380 ou 1380, você não tem isso. Então, de uma forma geral, você tem um bom desempenho, você tem boa qualidade aqui para rodar todos os apps e como você pode ver aqui, ó, vou mostrar a tela para vocês, tá bem fluido, tá bem interessante aqui. E quando a gente vem aqui nas configurações de tela, no visor aqui em cima, a gente vê que tem aquela questão da suavidade, né? Você pode ter o padrão 60 Hz ou adaptável 120. Então essa tela tem essa função junto com o bom processador, consegue dar bastante fluidez e dinamismo. A tela é rápida, o produto carrega rápido, não tem nenhum engasgo, muito bom para navegar no sistema e para rodar os principais apps bem tranquilo. A GPU é uma versão da Mali, o nome certinho está aqui na tela também, e mandou muito bem em games. Como vocês estão vendo aí, eu estou jogando COD Mobile, e no COD Mobile ele saiu muito bem. Eu que sou ruim de mira, tô ficando velho, então o reflexo já não é mais o mesmo. E infelizmente, ao longo da minha vida, eu testei vários ROG Phones, então eu me acostumei com os botões ali ultrassônicos e não precisar direcionar o personagem, mirar na tela, atirar na tela, e hoje em dia tá mais difícil. Mas como vocês estão vendo aí, o jogo em si tá indo bem. Se o jogador é ruim, é outra história. Você não tem aí no COD Mobile 120 quadros, mas os gráficos estão bem entregues, a qualidade tá boa. No Asphalt 9 também, gostei bastante, fluiu, nenhuma travadinha. Asphalt não é um jogo pesado também, mas a qualidade gráfica, como vocês estão vendo, tá bem interessante no Asphalt 9. A gente tem bastante fluidez, os efeitos na tela estão bem entregues, enfim. É um celular que tá mandando bem em games e isso, pra galera que tá pagando num celular até R$2.000, é muito bem-vindo. Também joguei um pouco de Genshin Impact, aí o bicho começa a pegar, né? Com o Genshin Impact é um jogo mais pesado, é um jogo que você não vai conseguir 120 frames, a qualidade vai ficar mais intermediária, mesmo assim o jogo flui, o jogo tá bonito, os efeitos estão legais, e é um celular que vai dar conta de Fortnite, vai dar conta dos principais games, do Free Fire, dos jogos mais leves, tranquilamente. Tudo isso, como vocês estão acostumados no celular da Samsung, ficam aqui concentrados dentro do Game Launcher, onde você tem, por exemplo, Asphalt 9, Call of Duty, ele concentra todos os jogos e mostra aqui também um pouco do histórico dos outros celulares que você usou. Então aqui, ó, S23 Ultra, eu joguei Asphalt 9 e por aí vai, e outras opções para jogos. Então tá bem bacana, gostei, e é óbvio que tem aí o seu nível de troca que você faz. Você não vai ter o melhor desempenho do mundo, mas ele não vai te deixar na mão. Também não aqueceu enquanto eu jogava, gostei. Claro, se você fizer longas maratonas, vai aquecer, não tem como fugir disso. Afinal, é um celular fino e é um chip intermediário. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do sistema então. Aqui dentro, Android 13. Muito bacana ver um celular nessa faixa, vir com Android 13 de fábrica, o que não é mais do que obrigação, mas vários fabricantes não o fazem. Então, ter o Android 13 é bacana. E aí é mais um ponto que lembra bastante o S23, porque é Android 13 com o One UI 5.1, a interface gráfica de usuário da própria Samsung. Tá bem fluido, como eu já falei. Traz aqui a tela Edge para você botar os seus principais atalhos aqui no canto. Você também tem aqui, ó, como trazer o Samsung Wallet para pagamento. Tem NFC, então pagamento por proximidade. Você pode cadastrar CPF, programas de fidelidade, chaves, enfim. É bem interessante as soluções e é bem bacana a forma como você acessa essas soluções. Então eu gosto bastante da solução do One UI, mas isso é só uma coisa. Tem os widgets personalizados que vieram novos na One UI 5.1. Você tem a última interface de usuário da Samsung aqui dentro, bem entregue, de novo, bem bacana esse tipo de possibilidade. Você tem comandos por gestos, também direto aqui dentro, e você tem como reconfigurar aqui, por exemplo, essas teclas laterais, o que você quer fazer quando der 2 cliques ou quando segurar essa tecla lateral aqui. Então tudo é bem personalizável e é mais um ponto aqui para a interface que tem 4 flavors. Vem com o Android 13, mas a Samsung promete o 14, o 15, o 16 e o 17. Celular por 5 anos sem ficar defasado em termos de software, sendo 5 anos de proteção ainda aqui dentro em relação à segurança do Android. Isso tudo é muito interessante e eu gosto muito que a Samsung tenha adotado isso e está forçando os outros fabricantes também. Trazer o Android, deixa eu botar aqui, mostrar bonitinho na tela, cadê? Fica.
Ficou. Trazer o Android 13 aqui dentro é bem legal. Trazer essas atualizações também é bem bacana. Como eu falei, a versão Android 13, o One UI aqui. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é bem interessante é que aqui dentro você também tem memória extra. É uma coisa que não é da Samsung, na verdade, é da própria da próprio mercado que está fazendo. Então você vê aqui, ó, a bateria, o armazenamento e a memória. Quando você vê, tem 8 GB e quando você clica aqui, você tem a RAM virtual, que na verdade essa RAM Plus, eu já botei 8 GB aqui, ó. Então, além dos 8 GB de memória RAM física que tem aqui dentro, você pode configurar ele para ter essa memória virtual que usa do SSD, do armazenamento, 2, 4, 6 ou 8 GB. Você perde esse armazenamento, mas fica com essa memória extra. No final do dia, você tem vários apps abertos aqui, rodando ao mesmo tempo, e você tem mais memória para gerenciar essa memória toda ali em segundo plano, sem precisar fechar os apps e sem diminuir o desempenho do dispositivo. Vários celulares já têm isso, mas funciona muito bem aqui, eu gostei. Então a Samsung está com um celular bem redondo, 128 de armazenamento, que hoje em dia já é bem bacana para um celular dessa faixa de preço, 8 GB de RAM, um bom chip, uma boa tela e 5.000 mAh de bateria. Isso também é bem interessante. A Samsung tem esse 5.000 mAh de bateria que vai dar conta do dia inteiro. E olha só, quando eu puxo a caixa aqui, dentro dela a gente tem um carregador. Carregadorzinho básico, que eu vou mostrar para vocês, está aqui, ó, que você consegue ver, ele é USB-A para USB-C aqui no celular, então você tem um carregador que consegue entregar 15 watts, ou seja, não é um carregamento muito rápido, apesar da Samsung chamar aqui, ó, adapter for charge, não, ela não chama de carregamento rápido, pelo menos isso. Você tem nesse celular possibilidade de carregar até 25 watts. Esse carregador só entrega 15. Então você pode comprar um carregador extra para carregar mais rápido, se você não quiser esperar até quase 2 horas para carregar seu celular, 1h30, varia bastante, mas o de 25 watts acelera bastante o processo. Se você já tiver um outro carregador compatível, você pode usar. Tem ainda o cabo USB-A para USB-C e deu. Não tem capinha, não tem fone de ouvido, enfim. São as trocas que a gente diz. Outra coisa que tem aqui é a chavezinha, olha só, tem a chavezinha aqui para abrir a gaveta e os manuais aqui dentro. Então é isso que vem na caixa, só quis mostrar aqui para vocês rapidinho. Então tá bem entregue em bateria, tá bem entregue em desempenho, tela, já falei disso tudo. Em termos de conectividade, você tem aqui todos os sensores GPS do mercado, você tem aqui o Wi-Fi 6, boa conectividade, bem estável, bastante alcance, então tá bem entregue, bem atual. Bluetooth 5.3, que é a última versão de Bluetooth, também dá bastante estabilidade na conexão, gostei disso também. Então, é um celular que realmente consegue entregar tudo bem redondinho. Já as câmeras, pessoal, que é o que muita gente sempre quer olhar, como eu falei, a gente tem um conjunto aqui bem interessante, e olha como marca, realmente marca demais. Deixa eu limpar aqui de novo. Temos 3 câmeras aqui na parte de trás, como eu falei, uma ultra grande angular de 12 megapixels, uma principal de 50 megapixels e taxa de aberto f1.8, ou seja, capta bastante luz, e uma macro, que também é de 5 megapixels, ou seja, 5 megapixels, ok. Câmeras macro de 2 megapixels eu acho uma sacanagem, elas realmente não entregam boas fotos. E agora eu vou entrar para mostrar o software, que é outra coisa bem interessante, que é a solução que a Samsung teve aqui. Notem, ele traz aqui 3 opções, ponto 5 para foto grande angular, 1 para câmera de 50 megapixels, a câmera principal, e 2. Que raios é 2 vezes? 2 vezes normalmente é um zoom de 2 vezes. Aqui não é um zoom de 2 vezes, aqui é um crop do sensor principal. Sensor principal que faz 50 megapixels, mas ele faz aquele esquema de combinar 4 pixels por 1 para entregar uma foto de 12.5 megapixels. E como ele faz um crop de 2 vezes, ele na verdade está cropando uma parte da imagem, o que a Apple também faz no iPhone 14 Pro Max, por exemplo, na linha iPhone 14, que é dar uma opção de ter um outro enquadramento. Eu acho isso útil, porque às vezes você quer fazer o vídeo, mas se você for dar zoom na mão, você vai usar zoom digital. Como isso é um crop, eles já otimizaram isso para pegar uma parte do sensor e pegar essa imagem muito mais próximo do que seria a imagem real, como se fosse um zoom óptico, mas não é.
na verdade é um crop daquela imagem. Então, notem que tá bacana. Eu gostei das fotos, como vocês vão ver daqui a pouco, eu tirei várias fotos com ele, e notem também que o macro não está aqui. Então, para acessar o macro, você tem que vir em mais e clicar em macro. Bora puxar o Mário aqui, ó, e botar ele aqui no cenário, olha só. Com a macro, a gente consegue chegar bem pertinho e pegar detalhes. Isso é bem legal, olha só. Olha aqui, vou tirar uma foto do chapéu dele, do olho azul do Mário, esse Mário nórdico aqui. Ficou legal também. Pega os detalhes, ou mesmo aqui da caixa do telefone. Vamos puxar a caixa aqui, ó. Pegar os detalhes aqui do 5G, olha só, chega bem perto, foca e tira. E quando você vai ver a foto, tá bacana. Então, as fotos ficam muito legais, com bastante detalhe. Isso é a macro. Mas ela não fica em exposição, porque a Samsung sabe que nem todo mundo vai usar a macro. Então, eles não põem um grande destaque para a câmera macro aqui no telefone. Eu tirei muitas fotos com ele em muitos cenários, à noite, de dia. Eu filmei com ele. Tudo isso. Ele faz 4K 30 frames com a câmera principal, que tem estabilizador óptico de imagem. E ela também tem o Dual Pixel Autofocus, ou seja, ela tem os principais elementos combinado com o bom chip, que faz bastante um trabalho bem interessante em inteligência artificial, o que a Samsung chama isso tudo junto de Nightography, ou seja, aquela fotografia noturna que consegue entregar um bom resultado. O sensor capta bastante luz, tira fotos em boa qualidade, inteligência artificial bastante aqui usada para fazer o pós-produção ali da foto, para entregar uma foto muito mais customizada, bem estabilizada com estabilizador óptico de imagem e também com um sistema de foco que foca muito rápido, sem perder o que está acontecendo na cena. Isso tudo somado entrega fotos muito legais. Eu, como falei, tirei muitas fotos com ele, inclusive essas fotos aqui, ó. Olhem essa foto aqui. Isso é outra feature aqui do telefone, que tem no modo diversão, que é uma coisa que eu curto muito, várias possibilidades de efeitos do Snapchat. Então você tem aqui várias possibilidades de efeitos do Snapchat. Ele reconhece o seu rosto e começa a zoeira. Várias fotos bem estilizadas e eu curto bastante essas possibilidades que a Samsung põe aqui dentro. E vamos falar um pouquinho das fotos. Vou entrar na galeria aqui para mostrar para vocês. Fotos de dia ele realmente tira muito bem. Olha essas fotos aqui da minha filha, enfim, fotos de praia, do dia. A tela continua aqui com cores bem saturadas, mas eu achei um pouco menos artificial do que a linha S23, ou seja, as cores estão mais vibrantes ainda, está dando bastante ênfase, mas não chega a ser aquela coisa que você tirou da tela OLED do celular e perdeu tudo. Não, continua tendo uma cor que realmente dá mais foco, um vermelho mais forte, um verde mais forte, por aí vai, mas você não tem aquele exagero. Isso eu gostei, porque eu acho que às vezes a Samsung exagera muito, mas os usuários gostam, então eles fazem. Mostrando aqui um pouco das fotos, olha só, foto que eu tirei com a minha filha, várias fotos que eu tirei com ela, muita foto que eu tirei também testando ele à noite. Então, à noite, com o Nightography, olha isso, estava totalmente escuro, ele conseguiu resgatar bem as cores do prédio, a lua lá no céu, olha só, consegue ficar bem visível. Também conseguiu, às vezes ele deixa o céu meio até azulado, ele consegue capturar tanto que fica meio artificial. Essa é uma das críticas que eu faço, mas de novo, a maior parte dos usuários gosta e adora esse tipo de possibilidade. Aqui já uma foto selfie à noite com a câmera principal, conseguiu pegar os detalhes, mas em algumas áreas você nota que realmente ele deixou a minha pele um pouco estranha, não ficou legal. Mas, como essa aqui, parece que tem um efeito de que passou aqui um pó na minha cara, ficou perdendo um pouco de detalhe. Mas são cenários muito desafiadores, olha só como ele conseguiu pegar bem as cores do coqueiro nessa outra foto, enfim, fotos macro aqui de flores, vários cenários, eu gostei muito dele, gostei muito do HDR, mas eu notei que em alguns cenários ele sofreu um pouco. Mostrar esse exemplo aqui, ó. Quando eu pego a foto como um todo, ele estoura um pouco lá no fundo, ele não consegue pegar bem os detalhes e aqui na frente ele expôs bem. Se eu clicar para focar lá no fundo, o fundo fica ótimo, mas a frente ele não conseguiu fazer, ficou muito escura. Vocês estão vendo a foto aí na tela, fica mais claro isso. Então, em vários cenários eu notei que eu gostei do que ele fez, mas em algumas situações ele sofreu um pouco. Isso aqui é aqui em Floripa, Museu Cruz e Souza, que é quem vier em Floripa tem que visitar, é um lugar muito bonito. Então a gente tem aqui no centro de Florianópolis esse local, esse é esse museu, que eu vim aqui tirar umas fotos para trazer para análise. Ele também faz fotos de 50 megapixels, ou seja, em super resolução. Então, para isso, você tem que tirar a foto em modo 4x3 aqui em cima,
configurar em 4x3 as fotos e 50 megapixels em super resolução. Se você quiser usar em 16:9, aí ele não consegue fazer essa foto, ele vai fazer 12,5. Já a grande angular dele consegue também capturar boas imagens, mas eu notei que o balanço de branco das duas não é bem igual. Então, se você estiver filmando e for trocar de câmera, você vai ver que dá uma leve mudança nas cores do céu e por aí vai. De dia ela se sai muito bem, as cores ficam bem legais, pega bastante detalhe. À noite ela já sofre mais por não ter tanta abertura, né? Então ela não consegue capturar tanta luz. Já a macro é macro, como eu falei, é focada em tirar fotos de perto, pegar os detalhes aqui do Mário e por aí vai. Bom, em termos gerais gostei bastante. Já a selfie, essa câmera na frente, esse furinho aqui, ó, é uma câmera de 32 megapixels, que também combina os pixels para entregar, na verdade, mais luz. E também fiz várias fotos com elas de dia e à noite. Olha só, algumas dessas fotos, por exemplo, então aqui, ó, a gente tirando foto com a catedral de fundo, já no modo retrato. Notem que ele consegue fazer um bom desfoque do fundo no modo retrato, então isso ficou bem bacana. Já ali na ponte eu fiz várias fotos, olha só que bacana. Tem várias fotos aqui que ele trabalhou muito bem. No retrato ele consegue manter a ponte de fundo, mas ele dá o desfoque e o foco fica na pessoa. Então gostei das fotos dele e aqui num cenário super desafiador, né? Com o sol de fundo, testando bem forte o HDR mesmo, tem esses efeitos aqui que são da lente, mas de um modo geral tá bem entregue as fotos dele. E claro, eu também testei a câmera da frente em 4K, se liga. Agora testando a câmera frontal, o microfone e o HDR da câmera selfie, sol ali atrás da ponte, como é que ele tá conseguindo trabalhar essa situação, eu cobrindo o sol aqui. O que vocês estão achando da câmera do A54, câmera de selfie? Eu curti bastante o resultado, e vocês? Também testei a câmera traseira, olha só, estava andando de carro e deixei filmando aqui para vocês verem como fica. E eu gostei bastante, conseguiu estabilizar bem a beira-mar num dia bonito, as pessoas andando, a bike, tá bem estabilizado, o carro tá andando, então é difícil segurar aqui. E peguei até um protesto ali na frente, bom, mas isso eu vou cortar. De uma forma geral, gostei do resultado e isso que importa. A câmera tá entregando também 4K 30 na traseira, filma bem na frontal, na traseira, claro, na traseira com o chip principal. Enfim, pessoal, tem umas fotos rodando aí na tela, vocês podem dar mais uma conferida, o que vocês acharam das fotos. Gostei bastante das câmeras do A54. Bom, pessoal, concluindo, belíssimo telefone esse tal de Galaxy A54 ou S23 Lite. Gostei bastante do que a Samsung está trazendo aqui. Claro que podia ter mais, né, Jackson? Sim, sempre pode ter mais. Mas você quer pagar o algo a mais que ele traz? Não. Então é um equilíbrio entre o que a empresa oferece, pelo preço que ela oferece, e quanto você está disposto a pagar. Por R$ 2.899, que é o preço do lançamento, não valia a pena. Mas já está custando R$ 1.970 e os links estão aí na descrição se você quiser comprar ajudando o canal sem pagar nada a mais extra. Inclusive eu estou fazendo uma curadoria de preço para te ajudar. Você pode ainda instalar a ferramenta Economize, botar ali um alerta, eu quero comprar quando bater R$ 1.700 e você vai receber um e-mail aí na sua casa, na sua caixa postal. Ainda não estamos mandando carta para as pessoas, então você vai receber um e-mail notificando que bateu o preço que você quer pagar. Você também tem cupom de desconto, então instale aí o Economize Mundo Conectado, que é um plugin para o Google Chrome e para o Edge. Então você tem aí como ter um plugin te avisando e sempre trazendo os melhores preços. Jabá feito, Galaxy A54. Realmente me surpreendeu.
a linha Galaxy A, que é uma das que mais vende, esse nicho intermediário, o A53 vendeu demais no Brasil, esse cara está evoluindo em relação ao A53, está ficando mais parecido com a linha Galaxy S, o que para muita gente é relevante, porque as pessoas querem estar num celular na mão que traz esse status extra, sabe? Que traz essa sensação de que está com algo premium, mesmo que em alguns momentos, como essa lateral de plástico, como em alguns outros detalhes que eu já mencionei no chip e por aí vai, você tem um celular que é mais intermediário. O que é importante é, faz o que você precisa, entrega o que você quer, tira boas fotos, não te deixa na mão em termos de bateria, consegue jogar os seus jogos de boas. Tudo isso o Galaxy A54 faz pelo preço de R$ 1.970. Ele é uma ótima compra e essa é a minha opinião sobre o Galaxy A54. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, a gente troca uma ideia por ali. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.